Comprovou-se que o acusado, Reginaldo Vieira de Abreu, tentou interferir no conteúdo do relatório das Forças Armadas a fim de manipular a opinião pública em favor da ruptura institucional. Reginaldo, coronel do Exército, ocupava, à época dos fatos, o cargo de chefe de gabinete do então secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Mário Fernandes. As mensagens encontradas pela Polícia Federal comprovaram que Reginaldo atuou para alinhar, é a expressão usada, o conteúdo do relatório produzido no âmbito das Forças Armadas sob alegações de fraudes nas urnas. Ele forneceu dados falsos apresentados pelo pessoal da Argentina, buscando verossimilhança. Vejam o que diz. Força aqui de preto. Essa apresentação do pessoal da Argentina, o nosso relatório do Exército tem que estar, no mínimo, alinhado com eles, para dar veracidade ao nosso. Não pode estar dizendo que não tem nada. No mínimo tem que ser igual o dos caras para ser o tal do batom na cueca, se nada aparecer até lá. Revelando a sua ciência sobre a trama criminosa, Reginaldo chegou a sugerir que Jair Bolsonaro fizesse uma reunião apenas com um grupo disposto a atuar à margem da legalidade e da moralidade, pessoal que ele denominou de rataria, excluindo o que chamou de pessoal acima da linha da ética. Olha o que ele diz. Que de preto, o presidente ele tem que fazer uma reunião petit comité. O pessoal ia fazer uma reunião essa semana, o comandante do Exército. Aí chegou o Paulo Guedes, chegou o pessoal do TCU, da AGU. Aí não pode. Tem esse pessoal, esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser petit comité, tem que ser a rataria. Ele e a rataria, com o comandante do Exército, mas petit comité. Essa galera não pode estar aí. Vem uma interjeição de baixo calão. Aí tem que debater o que vai ser feito. Como se vê, o acusado não apenas conhecia, mas também integrava o grupo de pessoas arregimentadas para os atos antidemocráticos, componentes da organização criminosa denunciada. O seu pertencimento ao grupo e a sua adesão aos propósitos ilícitos são revelados por sua sugestão de que o pessoal acima da linha da ética fosse excluído das reuniões promovidas pelo então presidente da República, a fim de facilitar a decretação das medidas de exceção. Além de acompanhar de perto os atos executórios da organização criminosa, notadamente as reuniões com o comando do Exército, que foram expressamente mencionadas na mensagem por ele enviada, comprovou-se que Reginaldo sabia do desenho governamental que se instalaria no país após o rompimento da ordem democrática. Há um documento em que isso consta, e esse documento foi produzido e impresso no dia 16 de dezembro de 2022, no Palácio do Planalto, por Mário Fernandes, chefe imediato de Reginaldo Vieira. Comprovou-se que, após uma primeira impressão, o documento foi novamente impresso, agora diretamente pelo próprio Reginaldo, dessa vez em 6 vias, com vistas à distribuição em reunião sobre o tema. O documento encontrado dentre os arquivos de Mário Fernandes planejava a instituição pelo Gabinete de Segurança Institucional do Gabinete Institucional de Gestão de Crise, de assessoramento do novo governo Jair Bolsonaro após a ruptura institucional. A ativação do gabinete estava prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro de 2022. O objetivo do gabinete era o de estabelecer diretrizes estratégicas de segurança e administrativas para o gerenciamento da crise institucional. Esse era o objetivo que constava do próprio documento. Chefiado pelo general Augusto Heleno, o órgão teria coordenação geral a cargo do general Walter Braga Neto. O réu Reginaldo Vieira de Abreu foi expressamente mencionado no documento como integrante da assessoria de inteligência do gabinete da crise. O registro expresso do nome do acusado como integrante do novo governo golpista, mais uma vez realça o seu imediato envolvimento na organização criminosa.
Não é demais recordar que o chefe imediato de Reginaldo Vieira é o acusado de idealizar as ações mais violentas da organização criminosa. A morte do presidente eleito, do seu vice e do ministro do Supremo Tribunal Federal. O plano denominado Punhal Verde e Amarelo também foi impresso por Mário Fernandes nas dependências do Planalto em mais de uma ocasião. Ouvido em juízo, Mário Fernandes confirmou ter determinado a Reginaldo a impressão de 6 vias do documento que previa a instalação desse gabinete de crise. É de se destacar, até porque o comportamento do réu jamais denotou uma personalidade de notável ingenuidade, que ele, mencionado expressamente no arquivo, ignorasse o seu conteúdo e finalidade. Isso é impossível de se deduzir do que consta dos autos. Mário Fernandes também esclareceu que era do conhecimento comum, nos corredores do Palácio do Planalto, que o então presidente discutia a execução das medidas de exceção. O acervo probatório não deixa dúvida de que Reginaldo Abreu acompanhou de perto as ações executadas pela organização criminosa e a ela aderiu e com ela colaborou ativamente. Atuou na tentativa de manipulação do relatório das Forças Armadas, na instigação para que o grupo seguisse abaixo da linha da ética e na estruturação do gabinete paralelo a ser acionado após a ruptura institucional. O seu engajamento na engrenagem golpista impõe a sua responsabilização pelos crimes que lhe são imputados. Quanto a Carlos César Rocha. Carlos César Rocha colaborou para que dados falsos manipulados pela organização criminosa servissem para a contestação, até judicial, do resultado das eleições de 2022, com a tese de que Jair Bolsonaro teria sido o vencedor, uma vez que teria obtido 51,05% dos votos nas urnas que selecionou como válidas. O relatório falseado dizia que as urnas dos modelos tais eram viciadas e que tinham que ter os seus resultados desprezados. Apurou-se que o Instituto Voto Legal, que tinha Carlos César como seu dirigente máximo, fora contratado pelo Partido Liberal para prestar serviços de auditoria do funcionamento das urnas eletrônicas. O Instituto subcontratou a pequena empresa Gaio Inotec Limitada, que tinha por sócio proprietário Éder Lindsay Magalhães Balbino. A Éder caberia fornecer suporte técnico de análise de dados mediante o uso de sistemas e softwares específicos. Comprovou-se que o relatório técnico elaborado pelo acusado, na condição de dirigente do Instituto Voto Legal, o IVL, foi expressão de sabida e desejada deturpação de dados. A organização criminosa se valeu do documento para transmitir aos seus apoiadores a falsa mensagem de que havia surgido a prova da inidoneidade de diversas urnas eletrônicas. Carlos Rocha e as Seclas buscavam consolidar a mensagem de que teria havido esgotamento das vias jurisdicionais para questionar o processo eleitoral. Pretendiam incutir a narrativa de que a justiça se recusava injustificadamente a anular as eleições. Com isso, seria aberto espaço para medidas extraordinárias, antijurídicas, que deveriam ser sentidas pela população como lídimas e inevitáveis. O relatório que embasaria a ação judicial funcionou como forma de se comunicar à população que o presidente da República não aceitava o resultado das eleições e que havia fundamento para a insurgência civil. As alegações finais descreveram de forma pormenorizada os inúmeros diálogos que evidenciaram a plena ciência de Carlos Rocha sobre a improcedência da tese por ele sustentada. Em juízo, a testemunha Éder Balbino confirmou as sérias advertências que fez a Carlos Rocha sobre a erronia do conteúdo do relatório. O comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, testemunhou que explicou claramente ao próprio Carlos Rocha as inconsistências do estudo do IVL, mas ainda relatou que Carlos Rocha ouviu o depoente sem questionar. Ainda assim, o réu não apenas assinou o documento, como o defendeu em entrevistas públicas.
Aqui se deu o passo derradeiro da estratégia da organização criminosa de buscar deslegitimar o processo eleitoral. Os fundamentos de falsa aparência técnica, fabricados pelo grupo, buscavam contaminar os sentimentos da população sobre a fiabilidade dos poderes constituídos. Era exatamente esse o modus operandi adotado, desde o início, pelo núcleo de desinformação da organização criminosa. Manipulavam dolosamente dados técnicos para subsidiar narrativas fraudulentas contra o sistema eleitoral, tensionando gerar instabilidade social. Ao dar sequência ao modo de ação da organização criminosa em um momento tão sensível, conferindo roupagem técnica devidamente infundada de fraude eleitoral, Carlos Rocha revelou a sua adesão aos intentos do grupo contra as estruturas democráticas, devendo responder pelos crimes que lhe são imputados. Quanto a Ailton Gonçalves Moraes Barros, a instrução processual tornou incontroverso que os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra a assinatura do decreto golpista. A resistência que apresentaram os converteu em alvos diretos da organização criminosa, que coordenou sucessivos e contundentes ataques virtuais na tentativa de coagi-los a consumar a sedição. A contribuição de Ailton para esse objetivo foi de marcada importância. Comprovou-se que o acusado, seguindo as orientações diretas do general Braga Neto, coordenou campanhas ofensivas contra os comandantes resistentes ao golpe, rotulando-os de traidores da pátria e de alinhados ao comunismo. Os ataques orquestrados foram além da propagação de frases e imagens depreciativas no ambiente virtual. Culminaram em incursões às portas das residências dos comandantes, como mecanismo de pressão em prol da ruptura institucional. Os ataques ganharam corpo após a reunião decisiva do Ministério da Defesa em 14 de setembro de 22, quando os comandantes do Exército e da Aeronáutica reiteraram a recusa ao decreto golpista. Foi esse o momento em que a organização criminosa identificou a necessidade de ações contra os comandantes legalistas, com crescente e ignóbil violência. Os diálogos encontrados revelaram que Ailton, ciente do que acontecera nas reuniões com os comandantes das armas e da recusa externada por dois deles, passou a reagir de forma contundente para reverter a resistência que se erguera. As virulentas expressões que empregaram em suas trocas de mensagens, tipo oferecer a cabeça aos leões, implodir, inferno astral, revelam o quão compromissado o acusado estava no objetivo de romper com a ordem democrática. O impacto das ações do acusado foi confirmado judicialmente pelas vítimas dos ataques. Que a intimidação não tenha resultado na mudança de posição dos militares legalistas não desengrandece a sua gravidade no contexto da tentativa do golpe. A agressividade usada, sobretudo no meio social, marcado pelo princípio constitucional do respeito à hierarquia, bem assim o momento em que os atos se desenvolveram, são elementos que atestam a gravidade e a importância do comportamento no cenário insurgente. Ailton Gonçalves Moraes Barros era o elo da organização criminosa com as milícias